18 de maio de 2015. No Mesa Redonda, André Sanches diz que não renovaria com Guerreiro pelo valor pedido pelo atacante. Em campo, Corinthians vence Chapecoense e segue 100% no Brasileirão. No duelo paulista da rodada, a Ponte vence São Paulo com portões fechados. Santos joga bem e bate o atual campeão Cruzeiro, que não conquistou nenhum ponto no Nacional. Atacante Dudu é julgado por expulsão e agressão ao árbitro da decisão do Paulistão. As últimas notícias direto da Federação Paulista. Brasileiro Felipe Toledo vence a etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial de Surf. E ainda, reportagem do jornal Estado de São Paulo mostra que a CBF não tem poder total em convocações da seleção brasileira. Olá, boa noite. A Gazeta Esportiva começa na segunda-feira falando do Coringão, que venceu a Chapecoense por 1-0 e após 2 rodadas assumiu a liderança isolada do Brasileirão. Os detalhes da vitória do Timão você vai ver daqui a pouquinho, porque agora nós vamos mostrar como foi a participação de André Sanches no Mesa Redonda de ontem. O ex-presidente do Timão falou da situação de Paulo Guerreiro, que pediu cerca de 18 milhões de reais de luvas para assinar a renovação do contrato, que vai terminar dia 15 de julho. Assunto Guerreiro. Eu sei que ele que vai decidir, mas você sabe números. Se for o pedido que ele não abaixar, a minha opinião, eu falo aqui, você sabe que eu sou um cara que paga às vezes pela sinceridade. Não renova. Ele que vai no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo, quando ele quiser ir. Que é um direito dele, ninguém tem que ficar bravo com ele, não. Se ele estivesse jogando mal, o dirigente estava dando pontapé dele para ir embora, o torcedor estava xingando ele. Ele está no papel dele, todo mundo fala, pô, não tem nada disso de mercenário, não tem nada disso. O cara está no direito dele. Agora, o Corinthians, na minha opinião, não cabe o que eles estão pedindo. Quem vai decidir é o presidente. Pô, mas ele vai para o Palmeiras. Seja feliz. Agradecemos tudo que ele fez, que ganhou bem para fazer o que fez para nós aí, com o gol do Mundial, todas essas coisas. Mas ele ganhou bem, não fez de graça. Então, vamos fazer foi uma coisa de mão dupla. Vamos fazer uma placa, uma homenagem, vai ficar na história do Corinthians, mas ele que vai jogar onde quiser, pô. É minha opinião e já dei. E você sente indícios de que ele pode reduzir? Não. Ou você entende que a coisa está inflexível? Eu sinto que ele tem vontade de continuar, o Corinthians também, mas ele tem que ver a vida dele e o Corinthians a dele. Bom, mas então empacou. Que basicamente eu não estou negociando, quem está negociando é o Roberto. O que ele ganha no Corinthians, ele não vai ganhar nem o Clube do Brasil. E se ele tivesse proposta da Europa, Flávio, ele já teria assinado com a Europa. Então... Flávio, infelizmente no Brasil temos louco para tudo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A situação é delicada porque o Corinthians vive aí um momento de dificuldade financeira. Aliás, no país isso tem sido uma constante. Má gestão ou não, a coisa não está fácil para ninguém. Só que tem um outro lado também, e o Andrés ele foi muito sereno ao avaliar. Não tem essa realmente de mercenário, disso. O Guerreiro atingiu um status que lhe permite pedir um salário alto. Está fora dos padrões do Corinthians é uma outra história, mas está dentro daquilo que ele entende que ele deve ganhar. E se o Corinthians não pagar, muito provavelmente um outro clube vai pagar. No Brasil, talvez. Na Europa, a gente só vai ter uma noção a partir de agosto, quando abre a janela de transferências. Mas o Guerreiro ele se tornou o principal jogador do Corinthians. Ponto. E se valorizou. É uma negociação. Se o Corinthians tiver como pagar, muito bem. Se não tiver, ele vai ser feliz em outro lugar, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, assim. Michele. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, eu fico muito feliz com esse tipo de declaração no nosso futebol. Você tem que ter responsabilidade. Ninguém vale 18 milhões de futebol brasileiro. Nenhum jogador, nem Guerreiro, nem ninguém. Não existe isso. Não tem nenhum jogador que vale esse dinheiro. Mas nem de longe, nem pensar. E entendo que se o Guerreiro exigir essa proposta e alguém pagar no Brasil, o mínimo que tem que chamar esse presidente é de irresponsável. Não tem como pagar. O Guerreiro não tem como devolver isso em termos de retorno mesmo, financeiro, grana viva, para o time que ele for. E aí não é problema de mercenarismo, é problema de negócio, é problema de mercado. Não creio que ele, embora tenha deixado uma ótima impressão quando esteve na Alemanha, não creio que ele tenha mercado na Europa nesse momento. Se tivesse, já teria assinado. E se aparecer ele, for ótimo, sorte dele, merece, é um profissional sério e faz o trabalho dele.
Pagar 18 milhões por um jogador, onde o futebol brasileiro, quando dá uma renda muito grande, dá 2, 3 milhões, onde o Corinthians tem um estádio para pagar, onde o Palmeiras tem uma dificuldade, todos têm, seria de uma irresponsabilidade imensa. Só justificaria aquela história de não se gastar, não se dar dinheiro para os clubes através de medida provisória, etc. Não tem a menor condição. É impossível pagar esse salário no Brasil, seja quem for o jogador. E também acho que ele tem direito de pedir, só que seria um absurdo pagar. Bom, Flávio, é o seguinte, a voz do povo é a voz de Deus e chegou a hora da enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje que eu faço para a Débora e para o Aldo, que são corintianos da Perfect, novo patrocinador do Mesa Redonda, é a seguinte, atenção, 2 pontos. Sobre essa novela da renovação do contrato do Timão com o camisa 9 Paulo Guerreiro. O Corinthians deve renovar com o Guerreiro a qualquer custo? Sim ou não, Aldo? Não. Débora? Sim, a mulherada vota sim. Eu também voto sim, Débora. O resultado sai no final do programa de hoje, quero saber a sua opinião. Celso Cardoso. A qualquer custo, não. Não, a 18 milhões, Celso. Então, sim. A pergunta não é a qualquer custo, você acabou de fazer. A qualquer custo. A qualquer custo tem penas. Eu, por exemplo, muito genérico, né? 18 milhões ele aceita, não precisa ser a qualquer custo. A qualquer 18 custo milhões ele já aceita. Qualquer 18 milhões ele está aceitando. Não, acho que você tem que ter. Eu, por exemplo, adoro uma Ferrari, mas não dá. Vou ficar sonhando. Não. Ah, você pode, você sabe. A não ser que a Ferrari baixe o preço. Você tem um Camaro aí na garagem, amarelo? Fala, Flávio, você. Nem por 9. Nem por 9. Nem por 9. Nem por 50% disso. Está completamente fora da realidade, tem que se colocar o pé no chão. Tá certo, Flávio. Bom, hora de ver a bola rolando. Confira agora como foi a vitória do Corinthians diante da Chapecoense por 1-0. Reportagem, Adriano Dolfi. O público de 10 mil pessoas decepcionou. O primeiro jogo após a eliminação na Copa Libertadores foi na cidade de Araraquara, por causa de mais uma punição por atos hostis de torcedores do Corinthians. Desde o ano de 2013, quando foi punido pela Conmebol por causa da morte do garoto Kevin Espada na Bolívia, o Corinthians foi obrigado a jogar quase 10 partidas longe de sua casa. Prejuízo que gira em torno de 7 milhões de reais. Não dá para fazer um cálculo de que o público aqui de Araraquara seria menor do que o público na arena. Nunca é bom você estar fora de casa, né? O ideal é sempre você estar jogando em casa. Mas as circunstâncias, às vezes, de algum outro acontecimento acabam levando a isso, que não é o ideal. Do lado de fora da Arena Fonte Luminosa, uma mistura de cobrança, apoio e protesto. A gente é Corinthians até morrer e vamos torcer aí, vai golear o Chapecoense. É um momento de incentivo para a equipe, porque a gente veio de uma eliminação, mas a gente procura sempre incentivar, porque a cobrança é diária. A gente cobra na vitória, na derrota, a cobrança existe. Mas agora, principalmente na derrota, a gente veio para incentivar a equipe. Não, nós vamos apoiar até o final, mano. A nossa torcida veio para apoiar. Só que a partir do momento que o jogador não corresponde também, nós vamos cobrar, entendeu? Um dos mais criticados por parte da torcida era o lateral Fábio Santos. O torcedor, ele tem a emoção maior e eu não quero dele racionalidade. E a gente também tem que ter o cuidado para não pegar pontuais alguns e falar assim, ó, a torcida do Corinthians. Tem muitos que estão te ouvindo e que não concordam com isso, mas eles não vão ali externo. Tem muitos que chegaram para mim e encontraram que passaram um carinho muito grande. Tem muitos que pegaram os atletas e também externaram o sentimento deles. De uma coisa eu vou falar, esse grupo aí não é de vagabundo e não é de mercenário. Isso eu posso afirmar. O corintiano é corintiano, ele torce, mas ele exige também. E além do torcedor, nós também gostaríamos de ver o time sempre ganhando. É muito triste você o time ser desclassificado, não tenha dúvida disso. Mas agora estamos dando início, é a segunda partida do Brasileiro, a gente espera fazer um grande campeonato brasileiro. Em campo, Tite apresentou um Corinthians com novidades. Mendonça no ataque, Edu Dracena na zaga e Edilson na lateral direita. Mas foi com Guerreiro neste chutaço a primeira chance de gol. Logo depois, a vez de Jadson de cabeça, parar nas mãos do goleiro Danilo. A Chapecoense pediu pênalti no chute do lateral Apodi. E levou perigo na boa jogada de Roger. Cássio espalmou. Quando a torcida já estava impaciente, Fábio Santos chutou de fora da área. Mas a bola desviou em Mendonça e enganou o goleiro. 1-0 Corinthians.
foi um segundo tempo de nível técnico ruim, com a expulsão do técnico Vinícius Eutrópio por reclamação. A Chapecoense pressionou no final. Cássio fez essa grande defesa, mas a partida terminou mesmo com a vitória do Timão por 1-0. O futebol é muito complexo. O torcedor é diferente achar que tu faz assim, ó. Primeiro tu tem adversário. Segundo, tu tem resultado negativo que 3 dias depois tu perde confiança. 1 ano e 3 meses para bater campeão quando foi o meu trabalho aqui. Estou dizendo que para nós temos um pouquinho de cultura, uma cultura um pouquinho, sabe, não tão imediatista, porque senão fica um tiro no peito a cada insucesso, a cada derrota. Flávio, eu concordo plenamente com o que disse o Tite. Aliás, vem ao encontro daquilo que eu comentei na semana passada ao avaliar a eliminação do Corinthians para o Guarani. Eu acho que, na verdade, é um meia-culpa que analisa futebol deve fazer, de uma maneira geral. Por exemplo, nem tudo que começa tão bem é tão maravilhoso e nem tudo que apresenta uma queda é lixo. Quer dizer, eu acho que essa alternância, essa irregularidade é normal, ainda mais num processo de evolução da equipe. O Corinthians começou muito bem, é verdade. Depois eu acho que perdeu o seu condicionamento físico. Se tornou manjado também, era um Corinthians que os adversários estavam mais preparados para marcá-lo. E eu acho que plano B, C, D, isso vem com o tempo, não é da noite para o dia. E também concordo com o Tite quando ele fala assim, aqui não tem mercenário. O Corinthians estava ganhando jogos no começo da temporada e tinha atraso de salário. Não adianta falar assim, direito de imagem atrasado. Direito de imagem atrasado compõe salário, é salário, ponto, é parte do salário que não foi paga. E ainda assim o Corinthians estava vencendo. Foi uma queda, o Corinthians não jogou bem contra a Chapecoense, acho até que tem o efeito psicológico da eliminação, tem todo o peso, essa carga, mas eu ainda vejo um Corinthians candidato ao título de campeão brasileiro. Um Corinthians que, se resgatar aquele futebol que apresentou no começo da temporada, e tem possibilidade para isso, vai brigar pelo título, assim como vai brigar outras equipes que estão. O Cruzeiro perdeu 2 jogos, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Atlético Mineiro, o Internacional, enfim, o Corinthians na briga. Eu vejo dessa maneira, não vejo jogador como mercenário e energúmeno, como estamparam em faixas torcedores organizados do Corinthians. Apenas um momento ruim do Corinthians, só isso. Que, aliás, não sabem o que é energúmeno e levaram notas falsas. Quer dizer, olha os caras que estão protestando. Os caras não sabem o que escreveram e são falsificadores de dinheiro. Então, também não dá, né? Torcida uniformizada não conta, não existe. Esse negócio de mercenário é bobagem. Mas o Corinthians está jogando muito abaixo do que pode. Muito abaixo. Perdeu de um timeco. O Guarani é um timeco, ele não virou um grande time porque ele ganhou do Corinthians e realmente precisa jogar mais. Apesar disso, é o líder isolado do campeonato, que ajuda. As vitórias ajudam a voltar, mas está devendo. O Corinthians ficou devendo, começou muito bem, caiu bastante, mas tem tudo pela frente, claro. Mas o campeonato também, mal começou aí. Bom... O Corinthians tem 100% de aproveitamento, é o líder. Mas também tinha na Libertadores, não significa nada isso. Não se iludam, com o Corinthians. Desculpa, Aldo, desculpa, Débora. Não, mas vou falar bem do Corinthians hoje porque tem essa patrocinadores aqui. Mas é diferente, sabe por quê? Porque veja só. Peças, autopeças. Aí tem o efeito do mata-mata. Porque o Corinthians fez uma boa primeira campanha, é verdade, talvez num campeonato por pontos corridos tivesse melhor sorte. Porque no mata-mata, se teve um vacilo, um jogo que foi contra o Guarani, uma falha do Cássio, então, não pode, outra falha do Felipe, 2-0, com o time jogando abaixo do que se espera. O campeonato paulista foi nos pênaltis, né? Pois é, quer dizer, então o mata-mata tem essas coisas. Mas um campeonato regular, como o Campeonato Brasileiro, que acaba premiando o time com melhor campanha, eu acho que tem chance. Mas aí não tem aquela emoção também. Não, eu acho que tem emoção sim, a cada jogo. Seguinte, na Vila Belmiro, o Santos dominou a maior parte do jogo, perdeu várias oportunidades de marcar, mas um golaço do Geovânio foi suficiente para garantir a vitória diante do Cruzeiro por 1-0. Veja os melhores momentos com a narração do Celso Cardoso. Vem o Santos de novo, pintou o levantamento, olha o toque de cabeça, carimbou a trave, a bola foi para fora. Teve a chance do gol mais uma vez o Santos agora com o Wesley. Robinho. Aí do Robinho, viu bem o Giovânio. Aí o Giovânio tem que escapar da marcação, faz a pinta, bateu pro gol. E que golaço!
Ganhou o Henrique. Dali para o Fabrício. Aí do Fabrício, tem esperando o Henrique na área, o Henrique Dourado. Tirou, falhou o Chiquinho, sobrou para o Marquinhos, saiu o tiro! E a bola passou muito perto. Passou ali à direita do goleiro Vladimir, mas com um perigo danado. Lucas Lima. Viu bem a descida do Chiquinho. Tem fechando ali Gabriel. Olha a tentativa do toque para o Robinho. Tentou o segundo. Salvou em cima da linha o Fabrício. Inacreditável o que fez o Fabrício. Estava desenhado o segundo gol santista. Vitor Ferraz. Vem chegando o Santos. Deu certo. Olha só o segundo pintando. Olha o segundo pintando. E não é que o gol não sai. Perde mais uma chance o time santista. E aí vem o time do Santos. Lucas Lima. Dali fez o lançamento. Vem chegando o time do Santos com o Gabriel. Lucas Lima. Fez o toque para o Robinho. Posição legal. Olha o Gabriel. Mais uma vez. O Santos perde a chance de matar o jogo. Tivemos um volume de jogo muito bom do começo ao fim. Foi um aprendizado muito grande para nós lá em Floripa, aquele segundo tempo do Avaí. Eles se cobraram bastante durante a semana e hoje foi a prova que eles estavam ligados e fizeram uma grande partida. A respeito das chances criadas e não convertidas, é circunstância do jogo. Eles quiseram 2 bolas salvas em cima da linha, com certeza seriam 2 gols. Mais umas 2 ou 3 passando raspando ali. E eu estou muito feliz que a partida foi convincente, uma vitória, como você falou, sobre um bicampeão brasileiro, uma excelente equipe, uma séria candidata ao título. Acho que o Santos provou que está muito bem no campeonato. E é verdade, viu, Flávio? Não dá para discutir o Santos, não. Não dá. Porque o Santos, ele demonstra, você fala, poxa vida, mas tem muito veterano, tem muito jovem e tal. O certo é que tá andando. E outra coisa, não foi planejado, claro. Mas a dupla, né? O Marcelo Fernandes e o Serginho Chulapa tá funcionando. Claro. Tá andando. Vambora. É um time relativamente barato, time funcional. O Robinho se liberou lá do Milan, quer dizer, a possibilidade dele ficar no Santos é muito grande. E a coisa vai andando. A irregularidade da molecada é a mesma irregularidade dos jogadores mais velhos dos outros times. E outro detalhe, eu gosto muito do Gabigol. Ele não está jogando nada, mas eu gosto muito dele. Eu acho que ainda é um potencial a mais que o Santos vai ter. E deve também ter alguns reforços. Ricardo Oliveira muito bem. Esse Giovânio, se mantiver uma linha... bem na bola, né? Pois é, se ele mantiver uma regularidade vai ser legal. Enfim, o Santos está encarando todo mundo igual para igual. Não tem como contestar esse time, não. Ontem fez poderia ter feito 2, 3, 4, criou oportunidades. O que a gente lamenta, Flávio, você veja só, o Santos está aí com um bom começo, mas aí não sabe se vai continuar com o Robinho ou não. Aí vem a seleção brasileira, independentemente da permanência dele ou não, tira por conta dos jogos da seleção, e o Campeonato Brasileiro continua. O Caju, lateral, que é uma opção importante, não tem jogado, mas é uma opção importante. Então, olha, que a gente vai falar daqui a pouco da CBF, mas é um absurdo como ela destrói o principal produto que ela tem, Flávio. Eu fico totalmente abismado. A gente vai falar do contrato que a CBF vendeu à seleção brasileira, mas você vê, tem o Campeonato Brasileiro. Tô louco não, é o principal produto dos clubes no Brasil, o principal campeonato do Brasil. Aí eles não fazem um início com uma jogada de marketing, com um evento, nada. Começa como se fosse uma sequência de um regional. Nossa, é muito triste. Aí tem jogo da seleção brasileira, os times perdem os principais jogadores brigando pelo título. Felizmente, não tem tanto principal jogador aqui. Mas o Robinho faz uma diferença pro Santos. Porque senão seria muito pior. Né? De repente, sei lá, vai o Lucas Lima, por exemplo, não sei, um exemplo. São 2 jogadores, pronto, já fez um estrago enorme. Faz um estrago enorme, e aí sobra para o técnico. Entendeu? Então, é lamentável o que fazem os nossos dirigentes do futebol. Eles estão preocupados mesmo com o que a seleção pode arrecadar. Vai tudo e às vezes muito patrocinador de clube vai parar na CBF. Você já reparou isso aí? Você viu que o patrocinador do Palmeiras, Crefisa, já está na CBF? Fã está na CBF. Tem mais, tem patrocinador de São Paulo que está na CBF. Ou seja, além de expurgar os clubes e não servir para nada, ainda agora está tomando patrocinador dos clubes também. É engraçado, né? É uma coisa terrível. Não ajuda em nada e ainda toma devia cuidar só da seleção brasileira, respeitar o calendário e deixar os clubes para uma liga. A gente vai ter uma Eu sonho com a criação de uma liga. Não sei quando vão ter coragem de fazer. Não vai acontecer, Celso.
O São Paulo, mais uma vez, deixou a desejar. Perdeu da Ponte Preta do Flávio por 1-0 e só não levou uma verdadeira lavada graças às boas defesas de Rogério Ceni, o mito. Veja como foi na reportagem de Felipe Sboril. Uma punição ainda do ano passado, quando atuava pela Série B, fez a Ponte Preta receber no último domingo o São Paulo, no vazio Moisés Lucarelli, em Campinas. Portões fechados para a torcida. E o único barulho que se ouvia eram os narradores nas cabines do estádio. Tudo muito estranho, sem torcida, fica realmente diferente. Acho que estádio vazio, né, que é uma coisa que também você escuta os caras gritar, os caras xingarem, o juiz, o apito do juiz. Então é uma coisa, para mim, é uma coisa assim que eu nunca aconteceu, né? E justamente pela falta de barulho, o argentino Centurión cochilou, perdeu a bola e Renato Cajá não perdoou. Um golaço. Diego Oliveira passou para Renato Cajá, que ligou um contra-ataque. Birubiru, na sequência, obrigou o Rogério Ceni a fazer essa grande defesa. A Ponte, sedenta por gols, fez o goleiro tricolor trabalhar. De novo, o Rogério salvou o São Paulo. Azar de Renato Cajá. Determinado, Cajá ainda meteu essa bola na trave. Domínio total da Ponte, para desespero de Milton Cruz, que terá que erguer o ânimo da equipe. Não é para desanimar, eu acho que nós temos jogadores. Vamos trabalhar a semana, tem uma semana toda aí para a gente trabalhar e recuperar o ânimo dos jogadores, a autoestima, né? Eu acho que o São Paulo é muito grande para a gente estar de cabeça baixa. Diego Oliveira entrou na lista do pessoal que fez Rogério Ceni se esforçar em campo. No segundo tempo, Luiz Fabiano saiu do banco. Entrou no jogo, completou 700 jogos como profissional e quase comemorou com esse chute de fora da área. Apagado em campo, o São Paulo assistiu mais uma vez a uma defesa do mito em campo. Com os pés, ele evitou o segundo gol da Ponte. A gente tem que dar os parabéns para o Rogério, porque ele fez um grande jogo, né? Acho que o Rogério foi a figura do jogo. Com a vitória por 1-0, a Ponte Preta quebrou um tabu que durava quase 10 anos. Não vencia o São Paulo em campeonatos brasileiros desde 2005. O fator, né, primordial aí para a gente, né, acontecer, a gente não ter feito um grande jogo, foi, acho que, a derrota, né, contra o Cruzeiro. Eu acho que isso aí o pessoal já veio meio abatido. Nós tentamos levantar a moral dele durante a semana depois da eliminação na sexta-feira, mas não foi suficiente. Eu acho que agora nós temos essa semana toda para trabalhar e recuperar o ânimo. Flávio, mais um tapa na cara dos imediatistas. O Milton assumiu, o São Paulo começou a vencer, o problema era o Muricy, né? O que mostra que, na verdade, não é. Tem altos e baixos, o São Paulo é muito morto, né? Pois jogadores sem compromisso. Ponto. Aliás, não adianta falar que o problema é o técnico. Aliás, entendeu? eu estou levantando devagarzinho o nome dos caras que pipocaram para cobrar o pênalti contra o Cruzeiro. Sei. E depois, com o maior prazer, eu vou dizer para a torcida do São Paulo, os afinões, porque ficou muito aquele negócio, como é que o Lucão bate pênalti? O Lucão foi macho, parabéns pro Lucão. Teve coragem de bater. Agora, teve muito cara aí que é metido a valente que afinou, se borrou. Tipo, perna tá pesada, estilo Thiago Silva, sabe? Sei. Chorão e tal, não sei o quê. Então, os caras é um time morto, é um time sem fibra. São Paulo teve grandes jogadores e eram jogadores vibrantes. Raí, Rogério Ceni, claro. O Roberto Dias era espetacular. Dário Pereira, Leão das Nativas Costa, era um negócio espetacular. Hoje, além de serem jogadores virtuais, o Ganso, esses mortos, o Pato, tudo jogador morto. Eles não vibram, sabe? Eles acham que são mais do que são e não vibram. Souza, essas porcarias aí que é só conversa, só narizinho empinado e não jogam nada, são os mortos. São Paulo tá ferrado com esses caras, viu? É difícil. Outra coisa. Hoje eu tive um café da manhã com o presidente de São Paulo, Carlos Guiardar, e ele me confidenciou o seguinte: o Milton vai ficar, ele quer um técnico estrangeiro, a ideia não é só do Ataíde Guerreiro, ele quer um técnico estrangeiro e vai até com uma certa calma para tentar. E ficou muito frustrado porque não deu certo com o Sampaoli, mas há outros nomes citados, a não ser que aconteça uma emergência, alguma coisa muito, assim, uma catástrofe, aí ele pode apelar para algum técnico brasileiro. Flávio, mas ele quer técnico estrangeiro. E eu não vejo a hora disso acontecer. Eu acho que eu defendo o técnico estrangeiro no Brasil desde 2000, quando o Luxemburgo estava naquela crise com a seleção brasileira. Realmente. E queria até para a seleção
lá, brasileira, deu super certo eu acho. No Palmeiras. Não, mas a questão não é essa. Você precisa contratar eu não concordo com essa tese que tem que conhecer jogador. Não tem, ele tem que conhecer futebol. Gareca. O Gareca. Primeiro que ele ficou só 13 jogos. É um absurdo. Um absurdo. A ideia do São Paulo é, no mínimo, 6 meses para o cara trabalhar. Que ainda é pouco. Os grandes técnicos do mundo conhecem os jogadores brasileiros. Esse é o ponto. Então agora você precisa ter respaldo, que aqui no Brasil é uma Exatamente. zona, então tem que parar com essa história, não conhece jogador brasileiro, não conhece a cultura brasileira. Tem que conhecer futebol. E se o senhor conhece futebol, senão não teríamos técnicos brasileiros trabalhando lá na Arábia, não teríamos trabalhando no Japão. No mundo inteiro tem técnico e jogador de tudo quanto é país. Claro. Aqui, pelo narizinho empinado e pela arrogância, os caras acham que só o brasileiro pode jogar. E dizem mais, nós somos pentacampeões do mundo. É verdade. A última vez que ganhou foi em 2002. Todos já estão aposentados. E a história mais recente perde de Mazembe, perde de Raja Casablanca, toma de 8 no Barcelona, perde de 7-1 da seleção brasileira, da seleção alemã. Essa é a realidade. O 2002, o 58 já foi faz tempo. E o último melhor jogador do mundo brasileiro foi em 2007. 2008, Kaká. 7, 8. 7, Kaká. Quer dizer... Verdade. Então, talvez se esse técnico estrangeiro quiser implantar uma nova filosofia também dele, de futebol, até trazer... Adaptando-se ao Brasil, claro. Interessante, né? Cada um com a sua cultura. Mas só um dirigente de futebol ter coragem. Porque o tipo de treinamento na Europa é totalmente diferente, Claro, por que não intercâmbio? É necessário isso em qualquer setor de atividade. Bom, deixa eu só dar um recadinho rápido aqui, mandar um beijão para todos os jogadores do Juventus. Esses sim não fazem corpo mole. Vencemos por 4-1 lá do Osasco no domingão. Parabéns a todos os jogadores. Superlotação, viu, Michele? 4 mil pessoas. Não, superlotação, dificuldade para entrar. O Canoli 3 vezes teve que fazer. Foi sensacional. Olha, não tinha Canoli para todo mundo. Foi aquela loucura. Parabéns, Juventus. Parabéns à torcida que fez uma festa maravilhosa. A Moca congestionada. Parabéns para a Cristina, que é assessora de imprensa, para a diretoria, para o técnico, para toda a equipe técnica e para todos os jogadores. Vocês fizeram um excelente trabalho. E o Daniel fez 3 gols. Hat-trick e não botaram ele para cantar no Fantástico. E o Gil também não fez? A Série A2! Uhul! Segura! Vai ver agora. Segura Barcelona. Olha o Juventão chegando. Na Arena Joinville com outra Juventus esperando o Barcelona. Isso aí, já vai fazer a final da Champions. Então, é o ano do Juventus. Na Arena Joinville com portões fechados devido a uma punição recebida pelo time da casa no último Brasileirão da Série B, o Palmeiras visitou o Joinville num jogo muito fraco tecnicamente. As equipes não saíram do 0-0. É jogo feio. Depois da partida, o técnico Oswaldo de Oliveira reconheceu que o time ainda não rendeu o esperado no Brasileirão. Foram 2 empates em 2 jogos. Já o Joinville conquistou o primeiro pontinho no retorno à Série A. Mais 6 partidas completaram a segunda rodada do Brasileirão. Figueirense e Vasco empataram em 0-0 no estádio Orlando Scarpelli. Veja os gols dos outros jogos. No sábado, Curitiba recebeu o Grêmio no Couto Pereira e venceu com gols no primeiro tempo. Thiago Galhardo abriu o placar para o Coxa. E o segundo gol foi uma verdadeira lambança da zaga do tricolor gaúcho. Após Marcelo Groi fazer boa defesa, Matias Rodrigues chutou em cima de Eraso e a bola acabou encobrindo o goleiro do Grêmio. Inacreditável. E ficou nisso, 2-0 Curitiba. Mesmo placar do jogo entre Goiás e Atlético Paranaense no Serra Dourada. O atacante Bruno Henrique foi o nome do jogo, marcando os 2 gols da partida. No Maracanã, o Sport abriu 2-0 contra o Flamengo. Diego Souza, cobrando pênalti, fez o primeiro do time pernambucano. Já no segundo tempo, após belo toque de calcanhar de Joelinton, Elber ampliou. Mas o rubro-negro carioca foi buscar um empate. Alexandro cruzou para Canteiros, livre dentro da área, descontar. E já nos acréscimos, com Diego Souza no gol do Sport, Everton chutou forte, no ângulo, um golaço. E ficou nisso. 2-2, Flamengo e Sport. Em Brasília, o Atlético Mineiro atropelou o Fluminense. O zagueirão Gemerson 2 vezes abriu boa vantagem para o Galo ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Dátulo e Luan marcaram mais 2 para o Galo. Fred, de pênalti, ainda descontou, mas ficou nisso. 4-1 Atlético, placar final. No Beira-Rio, o Internacional jogou com um time misto e bateu o Avaí pelo placar mínimo. Vitinho, pegando bonito na bola, fez um único gol do jogo e deu os primeiros pontos para o Colorado no Brasileirão. A
Verde balançou também pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa venceu o Macaé por 3-1. O Náutico foi a Varginha e ganhou do Boa Esporte por 1-0. Em Bragança Paulista, o Bragantino fez 1-0 no Paysandu. Em Fortaleza, deu vitória do Ceará por 2-0 diante do Atlético Goianiense. E em Lucas do Rio Verde, o Luverdense ganhou do América Mineiro por 1-0. Veja os gols dos outros jogos. Depois de perder na estreia para o Macaé, o Santa Cruz recuperou nesta segunda rodada e venceu o Paraná por 4-1 no estádio do Arruda. Os primeiros 3 pontos do tricolor pernambucano deixaram a equipe na 5ª colocação. O destaque do jogo foi o atacante Anderson Aquino, autor de 2 gols. O Bahia também conseguiu uma boa vitória na rodada, a primeira na Série B. No estádio Pituaçu, os baianos venceram o Mogi Mirim por 4-1, colocando o time paulista na lanterna do campeonato. O veterano Zé Roberto marcou um gol em cada tempo e foi o nome da partida para o Bahia. O tricolor é o 4º colocado na tabela. O ABC de Natal se recuperou da derrota na estreia para o Oeste de Itápolis e venceu fora de casa o Criciúma por 2-0. Ronaldo Mendes e Kaique fizeram os gols da partida no segundo tempo. O Vitória teve muito trabalho para conseguir vencer o Oeste. A partida foi disputada em Osasco e o time baiano foi buscar uma virada quase impossível contra a equipe paulista. Quando tudo se encaminhava para um empate, Elton marcou aos 46 do segundo tempo e definiu a vitória por 2-1. O Bragantino passou pelo Paysandu pelo placar mínimo e somou os primeiros pontos na competição. Jobinho, de pênalti, deu a vitória ao Braga. O Botafogo goleou o CRB no estádio Nilton Santos. Bill fez 1-0 no primeiro tempo. No segundo, o estreante Lulinha deixou dele batendo no canto. 10 minutos depois, o William Arão fez o terceiro do Bota. Logo na sequência, Elvis contou com a ajuda do goleiro para fazer o 4º. Fernando descontou aos 31, mas ficou nisso. 4-1 Botafogo. Só quero lamentar o Mogi Mirim, que perdeu as 2 primeiras partidas na Série B, foi goleado pelo Bahia, mas daremos a volta por cima. O técnico é Dinho, filho vai, do Pelé. Pois é. Cuidado, hein? Juventus está chegando ano que vem. Não, série... Aí é Campeonato Paulista, a gente tá falando de Campeonato Nacional. Não, eu tô falando do Juventus na Série 2. Pronto, acabou. Pronto. Não quero mais conversar sobre isso. Voltamos a falar do Palmeiras. O atacante Dudu está sendo julgado nesse momento na Federação Paulista de Futebol pela expulsão e agressão ao árbitro na decisão do último campeonato estadual. E é para lá que nós vamos agora com o repórter Felipe Esboril. Boa noite, Esboril. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente fala ao vivo aqui da sede da Federação Paulista de Futebol, em frente ao plenário, onde daqui a pouquinho começa o julgamento do atacante Dudu. Ainda não começou. Está previsto para 6:45 da noite o início desse julgamento. O Dudu foi denunciado em 3 artigos depois de ser expulso na final do Campeonato Paulista e depois ter agredido o árbitro Guilherme Sereta de Lima. O artigo 250, ato hostil, 1 a 3 jogos de suspensão, essa é a previsão. O 243F, ofender alguém em sua honra, 4 a 6 jogos. Esses 2 artigos um pouco mais brandos do que o 254A, agressão física, e o Palmeiras tenta desqualificar esse artigo para que Dudu não pegue uma pena mínima de 180 dias. Essa é a pena prevista desse artigo por causa da agressão física que foi relatada na súmula da final do Campeonato Paulista. O procurador Wilson Marchetti Júnior que fez a denúncia, e a gente espera ainda o Dudu já está aqui na sede da Federação Paulista, vai participar desse julgamento, e além dele, o Vitor Ramos e também o Palmeiras serão julgados. O Vitor Ramos por causa da expulsão também no final do Campeonato Paulista, e o Palmeiras pelo atraso. O Vitor deve pegar uma punição em jogos mais tranquila, e o Palmeiras uma punição com uma multa por causa do atraso. O Palmeiras tinha a previsão de entrar na final às 15h52, entrou no campo às 16h06, pode pegar aí até R$1.000 por minuto de multa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui da sede da Federação Paulista com mais informações sobre esse julgamento lá de dentro. Michele? Tá certo, Felipe Esboril. Daqui a pouquinho, então, tem a novidade. Esses jogadores, nem causando. Fala. Ó, o julgamento também começou, né? Então vai ser assim, ó.
180 dias, hoje, o Dudu vai pegar 180 dias e 3 jogos, hoje. Para dar a impressão que o tribunal é sério, que é uma coisa rigorosa e tal. Aí ele vai para o pleno. No pleno, ele vai pegar 3, 4 jogos a serem cumpridos no Campeonato Paulista do ano que vem. É um mero palpite, depois você corrige. Já que nem começou, não custa dar o palpite. Então, hoje, 180 dias, mais 3 jogos, ele vai chorar, aquele drama todo. E vai demorar pra caramba, porque eles gostam de aparecer, né? Então, palhaçada toda e tal. 180 dias, 3 jogos. Aí o Palmeiras vai apelar e no pleno vai ser desqualificado, aí 3, 4 jogos a serem cumpridos no Campeonato Paulista. Depois a gente confere, né? Rapidinho, a gente estava falando de julgamento do Dudu e tal. Vocês acharam justa o banimento aí do Boca? Eu achei brando. Tinha que excluir o Boca por 2 anos nas competições sul-americanas, pelo menos. Espero que isso vire norma. Essas cafajestadas, essa palhaçada tem que acabar no futebol. Você não falou que era sumário, Flávio? Sumário, tal? Não, mas no caso aí, como por exemplo, cometeu falta. No caso aí, como tem um monte de situações e tal, eles criaram tem esse tipo de julgamento e tem apelação. Mas tem que ferrar mesmo esses times varzianos. E olha que eu torço pro Boca contra qualquer time na Libertadores. Dane-se, pode ser brasileiro, chinês, russo, todo. Mas cafajestado tem que acabar. Como o Corinthians deveria ter sido banido quando assassinaram o garoto Leorudo. Como o São Paulo deveria ter sido punido quando fez aquela cafajestada contra o Tigre e o Tigre também. Espero que seja uma norma daqui para frente acabar com essa palhaçada no futebol sul-americano. Tá certo. Troféu Brasil de Atletismo neste domingo terminou a edição disputada em São Bernardo do Campo. O grande destaque foi a campeã mundial do salto com vara, Fabiana Müller. Veja na reportagem de Caroline Zilberman. O Troféu Brasil de Atletismo foi a primeira competição ao ar livre de Fabiana Müller em 2015. E ela já queria começar com tudo. Com a vaga garantida para o Mundial de Pequim e o Pan-Americano de Toronto, Fabiana foi para São Bernardo do Campo com o objetivo de bater a melhor marca do ano no salto com vara. Mas para assumir a liderança do ranking, a brasileira precisava superar as adversárias que estavam do outro lado do mundo. Horas antes da Fabiana disputar a final do Troféu Brasil, aconteceu em Xangai, na China, uma das primeiras etapas da Liga Diamante organizada pela Federação Internacional de Atletismo. E nessa competição, a grega Nicoleta Kyriakopoulos já havia atingido a marca necessária para chegar ao topo do ranking mundial. 4,73 metros. Bastava a Fabiana saltar 1 centímetro mais alto para ultrapassar a grega. O problema é que ela não sabia o que tinha acontecido na China. Não consegui, antes de entrar ainda não tinha começado, ou não tinha acabado, eu não consegui ver. Não sei, eu deixei o meu celular com o Elson para ele olhando, mas acabei nem perguntando. Coloquei 4,75, que eu achava que seria o World Leader mesmo. Elson Miranda é o treinador e marido da Fabiana. Quando ela saltou 65, eu ia falar para ela, mas ela já pediu 75 mesmo, porque ela sabia que seria uma marca que ela poderia alcançar, né? E foi por muito pouco que ela não conseguiu. Na segunda tentativa, ela ainda levou esse susto que, deve ter doído um pouquinho. Eu caí no colchão, achei que já tivesse me livrado do sarrafo e eu acho que a vara veio em cima de mim, né? Eu nem vi, porque eu já estava no colchão descansando e aí veio alguma coisa para cima de mim que eu nem sei o que foi. Apesar de não ter alcançado a melhor marca mundial, com o 4,65, a Fabiana levou a medalha de ouro e bateu tranquilamente o índice para os Jogos de 2016. Foi por pouco, né? Deu para ver que foi por pouco aí, mas ela vem bem, ela se sentiu muito cansada em função dela estar saltando sozinha na prova. Desde o Troféu Brasil, ela acaba assim aquecendo muito cedo. Lá por umas 8h30, aí ela vai saltar depois de 2 horas e aí ela salta sozinha, então acaba ficando um pouco cansativo para o atleta, né? Agora a Fabiana tem pela frente uma verdadeira maratona de competições mundo afora. Ela vai passar por pelo menos 10 países diferentes, sempre em busca de voos mais altos. Foi uma temporada assim bem pensada, porque são competições em continentes diferentes, então eu preciso chegar antes para dar uma descansada, fazer os campings, escolher as competições que são importantes, boas competições para buscar resultado e para ir acertando o salto, entrar nesse ritmo de competição para chegar bem preparada para os objetivos do ano. Bom, o surf brasileiro está vivendo um momento histórico. Ontem, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Felipe Toledo derrotou o australiano Brad Durbridge e sagrou-se campeão da 4ª etapa do circuito mundial.
Roda o off vivo, o caçula da Brazilian Storm, como é chamada a nova geração de surfistas brasileiros, deu uma verdadeira aula de surf na praia do Postinho. Os aéreos impecáveis levaram o público carioca ao delírio. E renderam a Felipinho, Celso, a segunda nota 10 do torneio. Ele já havia conquistado a primeira etapa da temporada, que aconteceu em Gold Coast, na Austrália. Com o título do Rio Pro, o paulista de Ubatuba assume a vice-liderança do ranking mundial, logo atrás do compatriota Adriano de Souza, que é o mineirinho. O próximo desafio de Felipe Toledo e dos outros surfistas brasileiros vai ser em Fiji, de 7 a 19 de junho. Meu aniversário é 21, tá bom? De junho. Quando tem aquele jogo beneficente lá, que o Flávio Prato anunciou no Mesa Redonda. O jornal O Estado de São Paulo publicou neste final de semana uma reportagem que escancara como a CBF transformou a seleção brasileira num balcão de negócios. O repórter Jamil Chad teve acesso ao contrato da confederação com a empresa Easy, organização de fachada com sede nas Ilhas Caimã e que pertence ao grupo Darra Al Baraka, um dos maiores conglomerados do Oriente Médio. Pelo contrato, primeiramente assinado em 2006 e modificado em 2011, as convocações devem atender a alguns critérios, como, por exemplo, colocar em campo os nomes mais importantes do futebol brasileiro e que, caso estes não possam atuar, que sejam substituídos por atletas de mesmo valor midiático, técnico e reputação, o que acaba diminuindo as chances de jovens atletas serem chamados e atrapalhando, por exemplo, a formação da seleção olímpica. Se isso não for respeitado, o cachê recebido pela CBF em amistosos cai pela metade. A empresa Easy sublicenciou até 2012 a organização dos jogos para outra empresa, a Kentaro. Em 2012, outra organização começou a produzir os amistosos do Brasil, a Pitch International. Neste domingo, a CBF publicou uma nota rebatendo a reportagem, dizendo que o repórter fez uma leitura mal intencionada do contrato, que, segundo a entidade, não é secreto e que sempre os critérios para a convocação de atletas são técnicos. Esse contrato com a Easy tem validade até 2022. Por isso que eu espero, e quero que o telespectador me entenda muito bem, que o Brasil tome de 7 mais umas 10 vezes da Alemanha, da Itália, da Argentina, porque não é mais um patrimônio popular. A CBF, ela pertence a meia dúzia de pessoas que querem fazer dinheiro. Só. Para que eu vou ficar me desgastando, torcendo para a seleção brasileira, se eles não querem o bem da seleção, Flávio? Isso aí, essas trutas aí já são antigas. Isso é coisa de Ricardo Teixeira e tal. É que hoje fica fácil, porque na verdade tem um jogador só para ser convocado. E ele vai ser sempre. Convocou o Neymar, é a seleção principal. O resto é resto. Né? Por isso que também agora a seleção não tem mais identidade nacional. Porque a gente sente que não é mais uma seleção brasileira, né? Então, ó, o povo sente o que acontece. Voltamos a falar do Coringão. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava conferindo a segunda-feira do Timão. Veja a reportagem. Aniversariante do dia, o zagueiro Edu Dracena, que completou 34 anos nesta segunda-feira, foi o escolhido para participar da entrevista coletiva. O jogador, que só foi titular na vitória de 1-0 sobre a Chapecoense por causa da lesão nas costas de Felipe, revelou que não está contente com a reserva e que nunca tinha passado por isso na carreira. Primeira vez que isso acontece na minha carreira, né? Não ser titular. Mas são situações que eu estou passando, né, respeito todos, né, jogadores, comissão técnica, mas eu quero jogar. Eu vim aqui para jogar, né, não vim aqui para passear. Vim construir uma história aqui dentro do Corinthians, como construí em outros clubes que eu passei, ganhar títulos, que é como eu sempre priorizo, né, que isso é o mais importante, e tomara que eu possa ter uma sequência. Se não, vou continuar trabalhando da mesma forma como sempre estive aqui trabalhando, respeitando sempre, né, as decisões do treinador, quem comanda, mas, como eu falei, sempre querendo jogar e sempre querendo ser titular. O jogador disse também que o Corinthians tem elenco para ser campeão brasileiro, mas se mostrou preocupado com as possíveis saídas de Paulo Guerreiro e Emerson Sheik. Os dois atacantes, cujos contratos vencem no meio do ano, podem deixar o clube em virtude da crise econômica que vive o Corinthians. A permanência deles seria importante para a nossa caminhada aí até o final do Campeonato Brasileiro. Temos a Copa do Brasil também para disputar. No mercado livre, a altura não tem.
Com relação a Guerreiro, a Sheik, esses jogadores não têm altura não. Mas tomara que a diretoria possa fazer de tudo para que ele permaneça, eles, né? Para nos ajudar, porque são peças importantes, já estão adaptados ao clube. Eu acho que todo jogador tem o direito de fazer a pedida, a gente tem que respeitar, é o grande ídolo do clube. Agora, cabe ao clube saber se pode ou não, tem condições ou não de pagar essa quantia. Né? Se você perguntar para mim... paga ou não? Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria, com o maior prazer. Principalmente pela qualidade do jogador, pelo que ele já provou já aqui dentro do clube, pagaria com o maior prazer. Ai, Estela Gontijo. Daqui a pouco o Jornal da Gazeta, hein? O Gamberini também. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Corinthians deve renovar com Paulo Guerreiro a qualquer custo, Celso Cardoso? Segundo os nossos telespectadores, não. 53,7% dos votos dizem não. Não. Dia 21, quinta-feira, lá na pizzaria do Juninho, Euclides Pacheco 880, seremos garçons e tudo que for arrecadado será para Cruz Verde aqui da Vila Mariana. Vai lá, muito tá? legal, a gente espera vocês lá. Até já no Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau.